Incide o Código de Defesa do Consumidor e suas regras protetivas quando o adquirente do produto for uma empresa e utilizar aquele produto na sua cadeia produtiva? Incide o CDC quando o adquirente do produto for uma pessoa física, mas que esteja utilizando aquele produto para o trabalho? Vamos imaginar uma costureira compra uma máquina de costura. Uma costureira autônoma compra uma máquina de costura. Um motorista que faz fretes, que faz carretos e compra um pequeno caminhãozinho para fazer o seu labor, para executar o seu labor de fretes. Um motorista de aplicativo compra um automóvel para trabalhar como motorista de aplicativo. Ou uma empresa, vamos imaginar, uma escola de educação infantil compra um aparelho de ar-condicionado. Será que esta escola, pessoa jurídica que comprou um aparelho de ar-condicionado, tem direito às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor? Uma pousada, um pequeno hotel, uma pousada, compra lá um aparelho de ar-condicionado para melhorar o conforto dos seus hóspedes. E, por óbvio, uma pousada ou um hotel com ar-condicionado ou sem ar-condicionado no quarto se posicionará de maneira muito diferente no mercado, né, frente ao consumidor, frente ao hóspede. Houve uma grande evolução na interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Lá no início, era muito forte a tendência de interpretar que o consumidor seria o destinatário final, isso é a teoria finalista, e quem usasse aquele produto para ganhar dinheiro, né, para obter lucro, para executar alguma atividade remunerada, não estaria amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, seja ele uma pessoa física ou jurídica. Lá no início, muitas costureiras não foram amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor frente a algum problema na aquisição de suas máquinas de costura. E por máquina de costura da costureira nós podemos entender o automóvel do motorista de aplicativo e assim vai. Mas vamos ver qual a tendência jurisprudencial atual sobre este tema. Nós temos aqui algumas decisões não tão recentes, ou seja, não é uma novidade tão grande isso, reconhecendo a incidência. Lerei aqui uma decisão de 2022 do Tribunal de Justiça do Paraná. Agravo de instrumento, ação de rescisão, restituição e indenização. Interlocutória que defere o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, pessoa jurídica, teoria finalista mitigada, vulnerabilidade técnica e inversão do ônus da prova permitida nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Decisão mantida, recurso não provido. Aqui o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de primeiro grau de aplicar o CDC em um caso envolvendo uma empresa que adquiriu algum produto ou serviço. Tenho aqui, agora leremos, uma outra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 2015. Agravo de instrumento, aquisição de veículo por pessoa jurídica. Alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de utilização para incremento da atividade. Insubsistência. Empresa que adquiriu o veículo para a prática de sua atividade comercial. Destinatária final do produto. Inversão do ônus da prova, preenchimento dos requisitos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência. Aí vai avançando, né? Aí aqui ele segue. O artigo 2 do CDC abarca expressamente a possibilidade de pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito. A caracterização de consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade.
É sempre a situação do caso concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não a relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro também a utilização de insumo imprescindível à atividade, a sua atividade, também a sua vulnerabilidade. A sua atividade, também a sua vulnerabilidade. Neste julgado aqui, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina adotou a mesma linha, reconhecendo a incidência do CDC para empresas. Onde é que nós temos aí o ponto nevrálgico? Onde é que nós temos aí o divisor de águas? A vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é necessariamente econômica. A vulnerabilidade em relação àquela relação específica. Uma empresa que adquire um automóvel, mas que ela não é uma locadora de automóveis. Ela é uma empresa que presta algum outro serviço qualquer e utiliza o automóvel como uma ferramenta de trabalho. Ela terá uma vulnerabilidade na discussão quanto à garantia do automóvel, por exemplo. Eu, Guilherme Colim, advogado, compro um aparelho de ar-condicionado ou um computador. Qual é a diferença entre um advogado que compra um computador ou um aparelho de ar-condicionado para exercer advocacia e alguém que compra o mesmo aparelho para o seu uso doméstico? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. A vulnerabilidade é a mesma no que diz respeito ao aparelho de ar-condicionado ou ao aparelho de computador. Não faz esta diferença, não existe essa diferença. Nós não podemos nos confundir, nós não podemos nos deixar impressionar com algumas decisões judiciais que utilizam no resumo da decisão, na ementa, o fundamento de que o autor daquela ação é uma pessoa jurídica e, portanto, não seria incidente do CDC, sem levar em conta o contexto do caso concreto. Eu lerei aqui um julgado de 2016, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Olha só. Recurso de apelação civil, ação de obrigação de fazer, legislação processual aplicável, CPC de 73. Produto adquirido para incremento de atividade hospitalar. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ou uso da prova. Problemas de funcionamento visto na fabricação do produto não demonstrado. Impossibilidade de substituição do bem. E aí segue aqui, deixarei a indicação nos comentários. O que nós temos aqui? Um hospital que compra produtos hospitalares é diferente de uma loja que compra um aparelho de ar-condicionado. É diferente de um escritório que compra um computador. É diferente de uma pessoa física, um profissional de baixo poder econômico, que trabalha de maneira autônoma e que compra uma máquina de costura. Seguramente, se uma grande fábrica de roupas comprar um lote de máquinas de costura, ela não será amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque ela não é vulnerável. Um hospital que compra equipamentos hospitalares não é vulnerável frente àquele tipo de relação. Mas uma costureira, ou um advogado, ou quem sabe um arquiteto, qualquer outro profissional, ou uma empresa que utiliza algum produto que não está diretamente relacionado à sua atividade de fim, esta empresa deverá sim ser amparada pelo CDC. Neste exemplo do julgado aqui que eu acabei de ler, um hospital não foi amparado pelo CDC ao comprar equipamentos hospitalares, mas provavelmente, se ele tivesse comprado um motor para o portão de entrada, ou uma maçaneta, quem sabe,
lá para a porta de entrada, ou um computador para a recepção, muito provavelmente ele teria esse amparo, porque a atividade fim do hospital envolve a utilização de equipamentos hospitalares, mas as maçanetas e os computadores, ou quem sabe o aparelho de ar-condicionado, são instrumentos, são ferramentas necessárias, é claro, mas que não são diretamente ligados à sua atividade fim. Pessoal, o tema não é tão simples. Se você for advogado, e se você for advogado de empresas, lembre-se, e se você pretender utilizar o CDC como argumento, como fundamento da sua pretensão, lembre-se, foque na vulnerabilidade. Verifique se o seu cliente é ou não vulnerável frente ao vendedor daquele produto. Por óbvio, ao contrário do senso, se você for advogado do réu e pretender questionar a incidência do CDC, fique atento a esta mesma questão, se há ou não vulnerabilidade na relação entre o vendedor e o comprador. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.